Paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 1. Aleluia. Santo é o teu nome. Diz assim a palavra no livro de Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Podem se assentar? Aleluia. Santo é o teu nome. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração a respeito de Jonathan. E aqui vai falar a palavra, a postura de Jonathan, a decisão a qual ele toma. E nós vamos ver as consequências daquilo que Jonas precisou passar. E quando o Senhor estava falando comigo a respeito dessa palavra, ele estava falando a respeito de responsabilidades. Que precisamos ter responsabilidades. Nós não podemos mais, como servo do Senhor, sermos irresponsáveis. Porque a gente vai ver aqui Jonas, recebendo um chamado de Deus para que ele pudesse ir para Nínive. E Jonas, ele ao invés de ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. Ele foge do chamado, ele foge daquela responsabilidade que Deus tinha dado para ele. E o interessante é que ele vai para Tarsis, ele vai para Jope, ele chega ali, ele pega um barco, ele paga a sua passagem e entra, e a Bíblia vai dizer que Deus permite um vento, uma grande tempestade, por causa da irresponsabilidade de Jonas. Por ele não querer cumprir o propósito daquilo que Deus o havia chamado. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, o Senhor estava falando das responsabilidades que todos nós temos. Todos nós temos responsabilidade. E o mais interessante, que na maioria das vezes nós só vamos entender que temos responsabilidade quando a gente conhece esse Senhor. Porque levamos uma vida na irresponsabilidade, não assumimos os nossos papéis. E aí, quando a gente tem a oportunidade de conhecer esse Senhor, a gente começa a entender e a compreender o quanto de errado nós vivemos, o quanto de direções que tomamos, quantas consequências já precisamos passar. Quantas situações, porque aqui a gente vai ver Jonathan, a irresponsabilidade dele trouxe um grande vento, uma grande tempestade, que aquela tripulação, eles ficaram apavorados, a ponto de cada um começar a clamar ao seu Deus. E quantas das vezes a irresponsabilidade de cada um de nós traz consequência para toda a casa. Muitas das vezes estamos passando algumas situações por causa da nossa irresponsabilidade. Não somos responsáveis, não assumimos o papel, muitas das vezes, porque aqui era um chamado ministerial. Era um lugar que o Senhor, porque Nínive era a capital da Síria. Era a capital poderosa da época. Era uma capital onde o que estava acontecendo ali já não estava mais agradando o coração de Deus. E aí Jonas, ele recebe esse chamado de Deus para que ele pudesse ir para ali pregar o evangelho naquele lugar.
E Jonas, ele não obedece. Ele vai fazer o que ele quer. Porque ele não quer ir para aquele lugar. E muitas das vezes não querer ir para onde Deus está nos mandando é acharmos que as pessoas que estão naquele lugar não precisam da oportunidade que tivemos de ouvir falar desse Senhor. Porque todos nós temos tido a oportunidade de ouvir falar desse Senhor. Amanhã nós não vamos dizer, eu nunca ouvi falar desse Deus, eu nunca ouvi falar desse Jesus, e muito menos desse Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que pelo fato de estarmos aqui, pelo fato do Senhor ter nos arrancado do Egito, pelo fato de não estarmos mais na prática do pecado, nós achamos que aqueles que ainda estão lá fora, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que vivem na prática do pecado, eles não são merecedores. Na maioria das vezes esquecemos de onde o Senhor nos tirou e achamos que aqueles que ainda estão lá fora não têm esse direito. E eu quero dizer, o direito é para todos. Nós precisamos anunciar, a escolha eles farão. Nós não podemos perder a oportunidade de achar que pelo fato do tipo de vida que cada um leva, eles não têm direito de conhecer esse Senhor. Quantas das vezes nós, como pais, terceirizamos a educação dos nossos filhos? Quantas das vezes nós não achamos que quem tem que educar é a escola, quem tem que educar é a escola dominical, infantil? Quantas das vezes nós terceirizamos, quantas das vezes nós somos irresponsáveis como pai, como mãe, como mulheres, como profissional? Quantas das vezes fugimos das nossas responsabilidades? Nós sabemos que tem pessoas, às vezes, que quer fugir da responsabilidade da sua casa e quer ficar o tempo todo enfurnado na casa de Deus. Nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, ter um equilíbrio da gente poder saber lidar com as situações. Porque não vai adiantar nada você cumprir um santo e descobrir o outro, como diz o ditado do mundo. Tem que haver um equilíbrio. Cada um tem o seu papel, o papel de esposo, o papel de mãe, o papel de homem, o papel de marido. E quantas das vezes nós não estamos vendo as inversões de valores? Porque assumimos papéis que não são nossos. Ficamos cansadas, ficamos esgotadas, porque não deixamos o homem assumir o papel dele. Muitas das vezes nós é que motivamos a serem homens irresponsáveis. Porque nós tomamos conta de tudo, nós queremos fazer tudo, nós queremos assumir tudo, nós queremos resolver tudo, como se a gente pudesse dar conta de tudo. E aí a gente vai invertendo os papéis. E quantas das vezes somos irresponsáveis e trazemos consequência para a nossa casa? Quantas das vezes tomamos decisões, quantas das vezes seguimos direções que vai trazer dores e sofrimento para uma casa? Se nós não nos colocarmos no papel a qual o Senhor delegou para cada um de nós, vai haver consequência, vai haver dores, vai haver tristezas. E é isso que Deus quer nos ensinar. Porque cada um precisa ter a sua responsabilidade, nós não podemos terceirizar. E nós não podemos, como foi falado aqui, culpar o outro. Porque na maioria das vezes nós não assumimos a nossa culpa, nós queremos transferir a culpa para alguém. A gente vê Jonas botando uma tripulação em risco. Claro que esse vento, que essa tempestade foi Deus que enviou, então ele não perdeu o controle. Mas aquela tripulação não sabia que aquela tempestade tinha sido Deus que tinha enviado. É diferente. Quando nós sabemos que estamos passando por alguma situação e nós entendemos que é o próprio Senhor nos provando. Ou entendemos que é um processo de Deus na nossa vida para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente evoluir, para a gente fluir. Ou quando também sabemos que estamos passando por alguma situação porque nós fomos irresponsáveis. Porque nós procuramos aquela situação.
O Senhor, através dessa palavra, Ele quer que a gente reflita, Ele quer que a gente pense, e Ele quer que a gente comece a sermos responsáveis com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso caminho a qual iremos traçar. Ele diz na palavra dele que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós precisamos escolher o caminho da verdade e da vida, porque Ele é o caminho. E o interessante é que esse caminho, Ele vai nos ensinar, porque quantas das vezes nós já somos adultos e a gente vai estar agindo como adolescentes. Eu sempre digo, a criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, o jovem tem que ser jovem e o adulto tem que ser adulto. Por que a gente vê essa confusão? Porque quando nós estamos na idade de sermos adolescentes, nós já pulamos etapas e já estamos vivendo como adulto. Já estamos vivendo como jovem. Aí, quando nós estamos na idade de adulto, a gente quer ser adolescente, a gente quer ser jovem. Irresponsáveis. Agindo como adolescentes. Homens que precisam se posicionar. Homens que precisam exercer a sua autoridade, como mulheres também. E a gente vê essa confusão. Porque na idade de ser adolescente, não quis ser adolescente. E quantas das vezes nós, como pais, erramos porque a gente quer terceirizar, porque a gente quer ser amigo. Amigo você tem que ser, mas você precisa entender que a autoridade está sobre a tua vida. E ele precisa saber quem é que manda, quem é que dá a ordem. Tem que ter alguém para seguir. Tem que ter alguém para obedecer, porque tem filhos hoje que não ouvem, não obedecem nem pai nem mãe. Tem filhos hoje que é ele que domina a casa. Tem filhos hoje que é eles que mandam. Inversão de valores. Irresponsabilidade nossa. Porque quando a gente começa a entender que a gente tem que criar de acordo com a palavra, vai nos ensinando, nós não vamos ver esses tipos de inversão de valores. Nós não temos responsabilidade. Porque na maioria das vezes a gente quer ser adolescente como eles. A gente não se coloca numa posição de adultos, de pais, que precisa ter responsabilidade, que precisa corrigir. Muitas das vezes o nosso comportamento é que vai demonstrar para ele quem nós somos, para que eles possam nos respeitar. E quantas das vezes não tem famílias, não tem casas vivendo caos, vivendo situações de humilhação, de brigas, de confusão, que com certeza vai refletir na vida dessa criança, vai refletir na vida daquele adolescente, vai refletir na vida daquele jovem. Mas aí nós estamos vivendo num tempo que farinha pouco, meu pirão primeiro. Eram os termos que se usava da época. Ninguém está preocupado com nada. Ninguém está preocupado que filho não pediu para nascer. Ninguém está preocupado que a escolha foi você quem fez. A escolha do teu esposo, da tua esposa, foi você quem fez. Aí na hora o mais fácil, é a gente separar, é divorciar, ou então trair. E a gente não consegue compreender a legalidade que abrimos no mundo espiritual para a nossa vida. As confusões que trazemos para a nossa vida. Mas tem um Deus que, através da palavra dele, quantas das vezes, irmãos, a gente ouvindo a palavra, a gente começa a entender, estou fazendo tudo errado. Ei, você ainda pode voltar. Você ainda pode parar. Você pode começar a fazer tudo novo, tudo diferente. Porque é isso que Deus quer. Porque quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e quando a gente entra por esse caminho, a gente tem paz. A gente tem paz, a paz que excede todo entendimento. E quando você está em paz, você não precisa buscar nada lá fora. Você não precisa satisfazer com nada de lá de fora, que nós sabemos que é passageiro, mas que traz dores, que traz sofrimento, que traz humilhações. Jonas não quis obedecer. Ele não queria o chamado.
Foi falado aqui quantas das vezes nós temos oportunidade. Como o presbítero falou, a gente estava conversando. Ele veio de uma sequência de trabalhos onde ele nunca foi honrado. E Deus abriu essa porta que ele está até hoje. Mas também ele é um tipo de pessoa, eu sempre falo para ele, por que tem bênção? Porque quando o patrão dele precisa, ele se dispõe, disponibilidade. Porque tem pessoas que às vezes só querem ganhar, só querem receber, não tem coragem. Às vezes está numa empresa e não quer vestir a camisa, quer fazer o que quer. Irmão, nós somos servos do Deus vivo, tem que ter uma mudança. Muitas das vezes é um ambiente, é um lugar que você nem quer estar. Mas eu aprendi que eu preciso fazer tudo com excelência. Ainda que eu fique por pouco tempo naquele lugar, mas eu preciso testemunhar que eu sou uma serva de Deus. E eu sei que eu testemunhando vai chegar o tempo que Deus vai me honrar e aquela porta que Ele tem me prometido vai se abrir. E nós precisamos entender que muitas das vezes você está naquele ambiente porque Deus vai querer te provar naquele lugar. E quantas das vezes somos reprovados porque nós não temos humildade. E muitas das vezes nós estamos sendo observados ali naquele lugar. E a gente não consegue entender. É uma dureza do nosso coração. Não, eu não vou fazer, eu não fui contratado. Irmãos, a gente perde tantas coisas, tantas bênçãos que a gente perde se a gente continuar pensando dessa forma. A gente vê aqui o que Jonas passou. Jonas, ele vai para aquele navio, na irresponsabilidade dele, e traz aquela confusão toda naquele navio. E o interessante é que quando começa aquela confusão, Jonas estava onde, sabe onde? Estava lá debaixo do navio dormindo. Mas ele não ficou lá por muito tempo, não. Porque aqueles homens que tinham responsabilidade, quando chegaram lá, que viram que ele estava dormindo, começaram a questionar de onde você é. Que Deus você serve? Quem é o teu povo? Aí descobriram que aquela situação era por causa de Jonas. Ainda bem que chega um momento que ele reconhece que aquele problema foi ele que causou. Porque na maioria das vezes não reconhecemos. A gente transfere, a gente terceiriza, a gente culpa o outro, às vezes que não tem nada a ver com isso, porque a gente tem que dar nossas desculpas. A gente não tem coragem. Ainda bem que esse evangelho, irmãos, esse evangelho, ele é libertador. Que aí a gente lembra de Davi, Senhor, pequei contra ti, me perdoa. Mas tem gente que sustenta a mentira até o final. Tem gente que é capaz de ver o outro morrer por causa da mentira e sustenta até o final. Que evangelho é esse? Que tipo de cristãos somos nós? Se evangelho é uma mudança, é uma transformação. A gente não precisa aceitar, querer fazer nada. Mas se você aceitou, faça com excelência. Aprenda a servir. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, irmãos. Porque se você está dando, é porque Deus está te abençoando. Aí você entende que é bom dar. Como é bom a gente abençoar. Todo mundo gosta de ser abençoado, mas como é bom quando você está vivendo aquela fase que você fala assim, poxa, agora Deus está me abençoando para me poder também abençoar pessoas, abençoar vidas, abençoar ministério. Mas tem pessoas que só quer ganhar, só quer receber. Tem pessoas que continuam, vai chegar aos 50 anos, vai continuar sendo irresponsável, não vai assumir a posição, não vai assumir o seu papel. E eu costumo dizer que muitas das vezes a gente fica se achando e a gente está sendo chacota. Pô, já passou até da idade. É aquilo que eu falei. Às vezes você tem que falar, para que tá feio. Pai, para que tá feio. Mãe, para que tá feio. Filho, para que tá feio. Não aplaudir as loucuras das pessoas que estão agindo como loucos. Não ficar concordando, porque tem gente que quer ficar concordando com as loucuras e as sandices de algumas pessoas. Batendo palma, aplaudindo. E não é isso que o Evangelho nos ensina.
Jonas aqui coloca uma tripulação em risco. Será que o que você está vivendo, será que a atitude que você tem tomado, a direção que você tem seguido, você já parou para pensar que você tem colocado a tua casa em risco? Você já parou para pensar que você está colocando teus filhos em risco porque amanhã ele pode estar no inconsciente dele, agindo da mesma maneira que você está agindo? Porque na maioria das vezes, a gente vai pelo mesmo caminho que os nossos pais foram. A gente faz as mesmas escolhas. E quantas das vezes a nossa irresponsabilidade, até porque eu não estou preocupado com quem está sofrendo. Não sou eu que estou sofrendo. Egoísmo. Mas a gente precisa entender. A Bíblia diz que tudo aquilo que plantarmos, colheremos. Então hoje eu posso não estar preocupado com nada que eu estou fazendo, mas a conta ela chega um dia. E às vezes chega quando a gente está velho. Aí a gente, mas a família abandonou, os filhos abandonou. Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê. Os filhos que são crentes, trabalham o perdão e ajuda. Quantos filhos hoje não estão cuidando dos seus pais que nem ligaram para eles, que nem deram nome? Mas aí a gente entende o perdão, a gente trabalha isso em nós através do Espírito Santo de Deus. Tem outros que não conseguem, e não conseguem não é porque não quer, não é porque precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento. Não está mais no tempo de sermos irresponsáveis. Nós precisamos assumir o nosso papel. Se você é uma esposa, você tem que ser uma boa esposa. Se você é uma mãe, você tem que ser... mas o meu marido... Irmão, não importa do jeito que ele esteja. Se você é uma mulher de oração, se você crê, Deus vai fazer uma obra. Deus vai libertar. Deus vai transformar. Porque Deus é poderoso para isso. Não, mas aí então eu vou cruzar meus braços, eu não vou fazer porque está sendo irresponsável. Não. Irmãos, a palavra nos ensina. A palavra vai nos ensinando da maneira e da forma que a gente precisa agir. E às vezes a gente só não consegue mudança porque a gente quer pagar com a mesma moeda, a gente quer dar o troco, a gente quer revidar, a gente fica com aquele intuito de vingança, de perseguição, e isso não agrada o coração do nosso Senhor. O homem ele tem que ter a posição dele de homem, de provedor da sua casa. Ele tem que ter a responsabilidade. Ele tem que exercer o seu chamado, o seu ministério. Porque o ministério ele começa dentro da nossa casa, cada um no seu papel. Quantas das vezes nós não vemos homens, irmãos, que estão desempregados, mas que têm consciência que a mulher está trabalhando e ajuda. Mas a gente também vê homens, moleques, que a mulher está trabalhando, está botando a provisão e eles estão dormindo. Não tem coragem de lavar uma louça, de passar uma vassoura na casa, não tem coragem de ajudar. Irmão, é uma família. Nós falamos de família. O Senhor quer ajustar a nossa família. É impossível o tempo ir passando e a gente continuar da mesma forma, ou às vezes retrocedendo, abrindo mão dos princípios que o Senhor tem para cada um de nós, sendo irresponsáveis com aquilo que é o teu papel, com aquilo que você precisa exercer como chefe ou como uma mulher também. Quantas mulheres hoje são pai e mães, irmãos? Assumem tudo, porque tem homem que separa da mulher, separa dos filhos. Homens imaturos, homem que muitas das vezes, eu sou mãe de 2 homens, somos nós que erramos na criação que damos para eles. Nós não criamos eles com responsabilidades. Nós não criamos eles, muitas das vezes, ensinando a não ficar por aí bagunçando o filho do outro. Nós aplaudimos muitas das vezes. Nós achamos bonito, porque tem que mostrar a masculinidade dele. Não, irmão, está errado. Porque o que você não quer para você, você não pode querer para o outro. Eu não tive filha mulher, eu não tive. Eu tive 2 homens, mas tem tantas mulheres que teve filhas e a gente tem que ensinar. E a gente tem que orientar.
Porque esse é o nosso papel. Porque muitas das vezes os lares estão em riscos e somos nós, com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento, que colocamos os nossos lares em risco com o nosso comportamento, com a nossa atitude, porque nós não temos maturidade quando vem o problema. E problemas virão, adversidade virão. Faz parte do contexto família. Nós só precisamos lidar na hora que vem os problemas. Aí a gente não senta para conversar, a gente não sabe conversar, a gente só quer se ofender. Porque, irmãos, eu sempre digo, quando a gente faz reunião de ministério, a gente vai tratar a respeito do reino. Nada aqui é pessoal. A gente vai ter que conversar para ver o que a gente está errando para que a gente acerte. O principal é sentar aonde estamos errando. Cada um fazer aquilo que cabe, que precisa ser feito. Mas não, vai para uma conversa já armado, fica um acusando o outro, levanta, não resolve nada, não muda nada, só piora. Imaturidade. Não assumimos o nosso papel. Chega um momento que eles perguntam quem era Jonas, de onde ele era, de que povo ele era, e ele fala de quem ele era hebreu. Ah, então esse vento começou por sua causa. O que a gente vai fazer com você, Jonas? Aí ele fala assim, que eu achei nobre de Jonas, né? Porque aí ele não transferiu para o outro, ele falou, me lança no mar. E assim foi feito. E a Bíblia diz que quando ele foi lançado no mar, ele foi engolido por um grande peixe. E o vento cessou. Irmão, muitas das vezes a tempestade e o vento só vai cessar quando nós reconhecermos que pecamos contra esse Senhor. Ah, mas eu não sirvo. Ah, mas eu não conheço. Mas nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra. E é essa palavra que nos liberta. O problema é que muitas das vezes nós estamos ouvindo, mas nós não queremos que Deus entre alguns compartimentos da nossa vida. Nós queremos servir a Ele pela metade. Nós queremos dar alguns compartimentos para que Ele entre, para que Ele arrume. Outros não, tem que ser segredo, tem que permanecer fechado. Não pode entrar, tem que continuar sujo, tem que continuar escondido. Nós não damos liberdade para que ele entre e faça a obra que precisa ser feita. Jonas, ele fica 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe. Irmão, muitas das vezes a gente ainda está em escuridão, a gente está em aflição, a gente está em desespero, a gente está sendo consumido de tristezas por causa da nossa irresponsabilidade. Porque Deus está mandando a gente ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Porque Deus está falando, não faz dessa maneira. Nós queremos fazer da maneira porque eu quero fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda a ser sensível à voz de Deus. Para de ficar se colocando em risco e colocando a sua casa e a sua família em risco também. Porque tem pessoas achando assim, não, mas a minha irmã, a minha mãe é uma mulher de oração. Ah, não, Deus vai continuar dando escape e livramento. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus, ele é justo, irmãos. Então, tem pessoas que continuam se colocando em risco, já ouvindo essa palavra, já entendendo que já deu, que tem que parar, mas quer continuar. Não quer obedecer à voz do Senhor, não quer ter sensibilidade. E eu digo que quando a gente começa a obedecer e a entender, você vai ter paz. A paz que excede todo entendimento, você vai entender. Eu não preciso me satisfazer para me sentir mais mulher ou mais homem com coisas que tem lá fora, com prazeres carnal, que a gente sabe que é passageiro. Não, eu tenho hoje a presença do Espírito Santo de Deus, que supre, como a Bíblia diz, todas as nossas necessidades. Nós temos paz de passar por uma adversidade. Eu não preciso buscar nada lá fora, porque eu estou preocupado, ou eu estou triste, ou eu estou aflita. Não, a única coisa que entendo, eu vou orar. Eu vou orar ao meu Senhor, eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou pedir a Ele uma palavra, eu vou buscar alguém que ore pela minha vida, que imponha a mão sobre a minha vida.
Eu vou procurar alguém que tem uma palavra de motivação para mim não desistir. Aqui era um chamado ministerial. E a gente vê o que Jonas passou. Desnecessário. E o chamado que o Senhor tem tido com cada um de nós? Ministerial, familiar, com a sociedade. O que nós temos feito? Fugido muitas das vezes, sendo irresponsáveis, colocando pessoas em risco e vivendo a vida do jeito que a gente quer. Sem parar para pensar as dores, as humilhações, as aflições, as perdas, às vezes, que isso traz. Gente, geram tantas situações que as pessoas, às vezes, levam anos para se sarar e para se curar. E a gente não pensa nisso. Mas eu acho que está no tempo da gente parar e começar a pensar. Eu acho que está num tempo da gente falar, chega. Eu acho que está num tempo da gente querer viver uma novidade de vida. Eu acho que está num tempo de você ter uma paz que excede todo entendimento, que você possa transmitir para outras pessoas, que esse Senhor é poderoso para trazer essa paz para a tua vida. Eu acho que está no tempo de você falar, não me colocarei mais em risco e nem vou colocar mais ninguém em risco. Eu acho que está no tempo da gente olhar para aquilo que Deus nos deu e valorizar, porque hoje tem muita gente chorando porque tiveram e hoje não tem mais, porque não deram valor. Porque a gente sempre acha que a gente vai machucar, que a gente vai ferir, que a gente vai humilhar e as pessoas vão ficar o resto da vida a nosso mercê ou a nosso favor. Não! Uma hora o jogo muda. E aí depois a gente vai valorizar aquilo que a gente perdeu. Jonas fica 3 dias e 3 noites. E depois ele aquele peixe joga ele para fora. Porque a Bíblia diz que ele esteve ali em oração. E aí ele vai para Nínive. E o interessante, irmãos, que quando ele chega lá numa cidade poderosa, uma cidade onde estava vendo coisas que não glorificavam o nome do Senhor. Quando Jonas chega lá pregando aquela palavra, a Bíblia vai dizer que todos daquela cidade recebem a palavra. Que todos daquele lugar começam a entender aquilo que Deus queria para aquele lugar. Que o próprio rei daquele lugar, ele convoca um jejum até de animais, para que eles pudessem voltar a ter um relacionamento com esse Deus, para que eles pudessem conhecer a esse Deus. Olha o que Deus sabia, o que iria fazer naquele lugar. Nós não podemos menosprezar nenhum ser humano. Todo ser humano tem direito de ouvir falar desse Senhor. A escolha quem vai fazer é Ele. Mas a oportunidade nós não podemos nos calar. Independente da posição, independente daquilo que faz, independente daquilo que já fez, não. Todo ser humano precisa ouvir falar do Senhor. Não somos nós que vamos excluir pessoas achando que não têm direitos. Porque se nós pararmos para pensar, nem nós tínhamos direito. Nós fomos enxertados como gentil, porque nós não tínhamos direito dessa graça imerecida. Está na hora de cada um se colocar no seu papel. Está na hora de cada um assumir as suas responsabilidades. Está na hora de pararmos de terceirizar e jogar para o outro, a culpa para o outro, querendo assumir. Ah, eu estou fazendo isso porque... Não, você está fazendo porque você quer. Porque o dia que você não quiser, você vai buscar ajuda nesse Senhor e Ele vai te ajudar. E você vai vencer e você vai conseguir. Sozinho você não vai. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas também não é tempo de continuarmos irresponsáveis. Cada um precisa tomar o seu papel, aquilo que é de direito. Porque você, no seu papel de mulher, de mãe, você vai se sentir digna. Você, no seu papel de homem e de pai, você vai se sentir digno. E a gente não vai ser mais joguete nem
vai ficar como chacota para a vida de ninguém. Porque às vezes aquilo que a gente acha que o povo está achando graça, a gente está sendo chacota para as pessoas. E a gente não tem noção do que o inimigo quer fazer com a nossa vida. Ele quer nos humilhar, ele quer nos escorraçar. Ele não tem família, ele quer roubar a tua família. Ele quer roubar os teus filhos. Eu preguei no domingo da viúva. Eu falei no domingo, quando aquela mulher chega que fala para o profeta, o meu marido temia. O meu marido era servo e os credores vieram buscar os meus filhos. Uma mulher que teve atitude. E ela não chega lá falando que ela era crente, não. E eu falei de heranças. Eu falei que tem heranças que nós vamos deixar para os nossos filhos. Se nós não vivermos, eu creio que eles viverão. Porque nós não vamos deixar. Nós podemos deixar bens materiais e financeiros. Vai ser bênção se você puder deixar. E eu sempre falo, se você puder deixar, deixa. Mas deixa tudo já organizado. Ah, mas aí, se eu fizer agora, eu não estou querendo morrer agora. Não, irmãos. Hoje a gente vê famílias divididas, separadas, irmãos, filhos querendo matar pais por causa de herança. A melhor herança que você pode deixar para os teus filhos são heranças espirituais. É você saber que você está passando para o teu filho, que você serve um Deus vivo que é poderoso. É você testemunhar, é o teu filho poder ver uma mudança, uma transformação de você. Para o dia que ele precisar, ele lembrar, eu tinha um pai que orava. Eu tinha um pai que era de um jeito, uma mãe que era de um jeito, mas que quando ela conheceu o evangelho, mudou, se transformou. Hoje a gente vê tantas coisas aí, e às vezes a gente quer ganhar, a gente quer enriquecer, a gente quer, não é pecado. Mas o nosso coração não pode estar nisso. A gente não pode querer amontoar tudo isso e depois partir e deixar uma divisão dentro da nossa casa. Muitas das vezes famílias pequenas, irmão que não fala com outro. Muitas das vezes um apartamento que fica. É um apartamento que os pais deixou. São 2 irmãos. Tem um que não precisa, mas é incapaz de abrir mão. Não abrem. Às vezes a família é grande. Tem sempre um, às vezes, que não consegue alcançar, nem avançar, nem prosperar. Mas ninguém quer abrir mão, querem brigar. Irmãos, a gente não leva nada. A gente não leva nada. Não vale a pena abrir mão da nossa família. Muitas das vezes são famílias que não tinham nada, que cresceram em união. Famílias alegres, com toda dificuldade. Aí todo mundo começa a prosperar. Aí daqui a pouco está brigando por causa de um terreno, por causa de um apartamento, por causa de um carro. Irmãos, em nome de Jesus. É melhor muitas das vezes a gente abrir mão e ter certeza que Deus tem muito mais para a gente. E a gente prefere ficar inimigo do nosso irmão, inimigo da nossa família, porque é um mais ambicioso do que o outro. Ninguém quer ceder, ninguém quer abrir mão e aquela confusão. Heranças espirituais. Porque esse homem, para essa palavra de 2 Reis, capítulo 4... Quando ela vai ao profeta, que o profeta pergunta o que ela tem, a caminhada daquele homem, o temor daquele homem deixou bênçãos espirituais para que quando o credor fosse ali, aquela mulher fosse ao profeta e falar, meu marido era temente, meu marido era servo, o credor está indo lá para pegar os meus filhos, o que eu vou fazer? E ela viveu um milagre, porque aquele homem, ele deixou bênção, ele deixou uma herança espiritual, ele deixou a presença, ele já não fazia mais parte do plano terreno, mas o diabo não destruiu aquela casa, não destruiu aqueles filhos. Jonas, ele foi irresponsável. E se você for ler Jonas, depois você lê, é tão pequenininho o livro, você vê que ele prega arrependimento na cidade e depois Jonas fica com raiva. É igual essas pessoas às vezes, tem gente às vezes que te ganha para Jesus e depois fica com raiva que te ganhou. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ganhar essa população toda. Não tem,
é um céu só. O céu não é dividido não, irmãos. E tem gente, às vezes, que depois fica com raiva, porque Jonas depois ficou com raiva. Porque aí ele sobe para o monte, ele vai dormir. Aí o Senhor faz crescer um pé de uma planta, e ele fica ali na sombra, e de repente o sol queima, e ele fica reclamando com Deus por causa daquela planta. E Deus fala: Jonas, você ficou com raiva porque eu estou salvando essa cidade, você está preocupado com essa planta. Irmãos, em nome de Jesus, seja responsável. Assume o teu papel. Ah, mas como é que eu faço? Começa de novo. Tem projetos na nossa mão. Não é para você rasgar, não é para você guardar, é para você começar a construir esse projeto de Deus na sua vida. Seja responsável. Porque eu acredito que a pior coisa é, às vezes, a gente querer chamar a atenção de alguém e falar assim: mas você faz o mesmo. E aí a gente vai falar o quê? E muitas das vezes a gente vai ouvir: ou você faz o mesmo, ou você faz pior, e você está querendo chamar a minha atenção. Irmãos, em nome de Jesus, seja responsável, assume o teu papel. Você já não é mais adolescente, você já não é mais jovem, você é um homem. Você que é adolescente, seja adolescente, não ultrapasse. Muitas das vezes nós queremos passar, a gente vê um monte de adolescente passando o carro na frente dos bois. Com certeza, quando for jovem, vai querer voltar a ser adolescente. Só que não tem como. Mas o que mais a gente vê é isso, pulando as etapas. E depois vai dar errado, irmãos. Porque aí quando você for adulto, você vai querer ser adolescente. E tem um bocado de homens e mulheres querendo ser adolescente. Tem um bocado de mães querendo disputar roupinha com filhas. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. O tempo passa. Cada um na sua posição. Cada um no seu quadrado, irmãos. E vida que segue. Mas a gente vê mães, às vezes, querendo ser menininhas de novo. Querendo usar a mesma roupinha que a filhinha novinha está usando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas sabe por quê? Não tiveram adolescência. Sabe por quê? Porque pularam etapas. Sabe por quê, muitas das vezes? Porque os pais não tiveram autoridade de ensinar. Porque, irmãos, criar filhos não é fácil. Porque tem gente que acha que é só dar o iPhone, só dar o tênis de marca. Não, irmão, dá trabalho. Educar dá trabalho. Não é tão fácil. Nós temos responsabilidades. E nós precisamos exercer o nosso papel. Jonas, ele viveu as situações dele. Houve conversão em Nínive. Houve conversão. E que nós, a cada dia, venhamos nos converter sem terceirizar. Se eu sou mãe, eu tenho que ser uma boa mãe. Eu tenho que orientar, eu tenho que educar, eu tenho que ensinar. Se eu sou o pai, também eu tenho que ser o provedor. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Se eu sou mãe, eu tenho que saber aquilo que cabe a mim. Né? Porque hoje a gente vê uma juventude querendo casar, querendo se relacionar, mas não quer ser dona de casa não, amigo. Não quer lavar uma roupa, não quer fazer uma comida. E tem gente que ainda acha bonita: eu não sei fazer um arroz, eu não acho nada bonito. Para que quer casar, então? Irmãos, em nome de Jesus, cada um no seu papel. Quer casar para quê? Se não quer, tem responsabilidade. Não estou falando que a gente tem que ser empregado, não, irmão, mas a gente tem o nosso papel de mulher, de dona de casa, de mãe. E como é que você quer um casamento, um relacionamento, e você não quer ser uma dona de casa? Até para você pagar e mandar, você tem que saber. Porque às vezes, se você não souber, você não vai poder mandar. Aí tem gente que acha bonito. Não sabe passar uma roupa, não sabe fazer uma comida, não sabe arrumar uma casa. E acha que é bonito. Eu não acho nada bonito. Porque eu venho de uma época que a gente aprendia. E a gente sabe. E a gente tem responsabilidade. E a gente tem que ficar no nosso papel. Não adianta eu falar que eu não quero, porque eu tenho que, o meu papel, eu tenho que exercer o meu papel. Não adianta eu ficar de guerrinha nem de briguinha, não, porque eu já amadureci.
Eu aprendi. Eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso ensinar meus filhos a terem responsabilidade. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra ela é poderosa. É ela que nos ensina. Porque a gente vem nu e cru. A gente não sabe nada. Aquilo que a gente achava que a gente sabia, a gente começa assim, meu Deus, quanta coisa errada. Aí a gente começa a ver como eu já machuquei pessoas. Como eu já humilhei pessoas, como eu me coloquei em risco, como eu coloquei a minha casa em risco, como eu coloquei a minha família em risco. Aí a ficha vai caindo, aí a gente vai diminuindo para que ele cresça, aí a gente vai descendo para que ele seja exaltado. Aí a gente começa a sentir e pedir a Deus para trazer humildade, de querer aprender o que a palavra nos ensina. Aprenda, exerça. Seja responsável. Vamos nos colocar de pé. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E é uma palavra, irmão, de reflexão. É uma palavra para que a gente comece a pensar. Porque a gente vai vendo pessoas, às vezes, vivendo algumas situações que eu digo que Deus não tem para a gente viver. Situações, às vezes, que se apresentam que Deus não tem para a nossa vida, mas a gente busca aquilo. E essa palavra é poderosa para nos ensinar. Jonas, ele teve êxito naquele lugar. Passou por situações que não precisava. Deus quer que você avance, Deus quer que você conquiste, Deus quer guardar aquilo que Ele tem te dado, mas Deus quer ser o primeiro na sua vida. Deus quer nos ensinar. E como é bom quando a gente entende que não tem idade para a gente aprender, irmãos. Eu acredito que cada dia, como é bom, quando a gente vai aprendendo coisas novas. Quando a ficha cai e a gente fala assim, poxa, né, eu podia ter feito diferente, mas agora, a partir de hoje, eu vou procurar fazer diferente. Ah, mas e aí? Mas aí fulano vai falar assim, mas até hoje você fez tudo errado, agora você está querendo melhorar? Sim, eu vou melhorar. Eu não conhecia a palavra, eu não tinha entendimento, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é porque eu não entendia. Mas que nessa noite que o Espírito Santo abra o teu entendimento, renove a tua mente para que você entenda essa palavra e você entenda que nós temos um Pai Celestial que nos corrige, que nos exorta porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor para a nossa vida, porque Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente se coloque na posição de honra, numa posição onde a gente possa influenciar, numa posição onde pessoas olhem para a gente e falem assim, poxa, eu vejo mudança na sua vida. Eu vejo que você já não é mais a mesma pessoa. E como é bom quando a gente vê que as pessoas já estão se inspirando em nós. Está vendo que a gente está conseguindo vencer. Irmãos, em nome de Jesus, tem um Deus de eternidade. Tem um Deus que diz que, na palavra dele, que tudo é passageiro. Tudo é passageiro, a fome é passageira, a riqueza é passageira, até porque para onde a gente não vai levar nada daqui. Mas o Senhor não está falando que é pecado você enriquecer, não. Que o Senhor te enriqueça e que você possa ser abençoador de reino, de igreja, de pessoas. Não querer enriquecer para si, que você não vai conseguir levar tudo quando você for. E para onde nós iremos? A Bíblia diz que tem uma cidade, que ela é santa, que está tudo preparado para quando chegarmos lá. É tudo de ouro, é tudo do bom e do melhor, é tudo de primeira, não é nada terceirizado. É uma cidade santa que o Senhor tem preparado. Queira ir para lá naquele grande dia. Queira ir para essa cidade santa. Porque é lá onde nós estaremos com o nosso Senhor adorando, dizendo santo, santo, santo és o teu nome. Pai querido, Pai amado, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida, obrigado por cada família aqui representada,
Obrigado por cada pai, por cada mãe, por cada filho. Pai querido, Pai amado, eu te peço no nome de Jesus, abençoe cada lar aqui representado. Repreende todo mal, toda seta, todo dardo. Eu não sei o que teus filhos possam estar vivendo na vida, meu Deus e meu Pai, sentimental, no casamento. Mas eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, repreenda todo mal, todo levante, toda seta, todo dardo inflamado. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra os casais, contra as famílias, contra os filhos, nós repreendemos no nome de Jesus. Há poder no teu nome. Restaura, Senhor, as alianças, os casamentos. Visita os esposos, meu Deus e meu Pai, aqueles que possam estar em rebeldia. Pai, manda uma palavra, dá sinais para os teus filhos que o Senhor não perdeu o controle. Não deixe os teus filhos desistirem, meu Deus e meu Pai, da sua família. Não deixe os teus filhos desistirem dos seus filhos, Pai querido, Pai amado. Pai, que nessa noite derrame um bálsamo de Gileade. Fortalece os teus filhos, traz alegria. Não deixe teus filhos serem irresponsáveis, mas que eles possam, meu Deus e meu Pai, se colocar em posição, meu Deus e meu Pai, de homens e mulheres, filhos responsáveis para a glória do teu santo nome. Eu creio que há poder no teu nome. Nós temos visto, meu Deus e meu Pai, o Senhor restaurando famílias, restaurando casamentos. Nós temos visto o Senhor libertando esposos e esposas. Nós temos visto o Senhor libertando filhos para a glória do teu santo nome. E mais uma vez eu clamo pela família na face da terra. Eu clamo por esse Rio de Janeiro. Eu clamo pelo nosso Brasil. Eu clamo pela tua igreja na terra, meu Deus e meu Pai. Eu clamo por cada casal, por cada família. Eu clamo pela vida dos filhos. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, visita os lares, traz paz. Joga, meu Deus e meu Pai, nessa noite a indiferença. Joga por terra a contenda. Joga por terra a frieza. Joga por terra o individualismo. Joga por terra, meu Deus e meu Pai, a separação, o divórcio. Pai querido, Pai amado, restaure as famílias. Abençoe as famílias. Abençoe cada lar aqui representado. Meu Deus e meu Pai, que cada lar aqui representado possa ser um pedaço do céu, aonde a sua presença possa permanecer. Abençoe, meu Deus e meu Pai, porque eu creio que o Senhor vai restaurar aqueles casamentos que estão, meu Deus e meu Pai, vivendo crises. Oh, Pai querido, o Senhor é poderoso para abençoar. O Senhor é poderoso para colocar em ordem. O Senhor é poderoso para nos chamar à responsabilidade. O Senhor é poderoso para nos colocarmos na posição a qual o Senhor quer. Pai, que nessa noite, que no nome de Jesus, que o Senhor venha dar sinais para os teus filhos, meu Deus e meu Pai, daquilo que tu quer de cada um deles. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar coragem, que o Senhor venha dar ousadia, que o Senhor venha abençoar, que eles venham ver sinais, que eles venham ver, meu Deus e meu Pai, mudança e transformação para a glória do teu santo nome. Pai, nós abençoamos família. Família continua sendo um projeto do Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite que no nome de Jesus nos desperta, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome, e abençoe cada família aqui representada, cada lar aqui representado. O trabalho dos teus filhos prospera, multiplica. O Senhor é poderoso para enriquecer quem o Senhor quer. O Senhor é poderoso para abençoar quem o Senhor quer. O Senhor é poderoso para abrir portas aonde o Senhor quer. Abre porta para os teus filhos. O Senhor é um Deus de oportunidade. O Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade. O Senhor tem nos chamado a um posicionamento. O Senhor tem nos chamado, nos encorajado. O Senhor tem nos motivado. O Senhor tem dito que sozinho nós não conseguiremos. Mas se tivermos com o Senhor, nós saltaremos muralhas, Pai. Nós vamos conquistar, Senhor. Nós vamos continuar glorificando o teu santo nome.
Se tem alguém aqui preocupado, entristecido, amedrontado com as ameaças, com as intimidações, na autoridade do teu nome eu repreendo. No nome de Jesus, santo. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo.